Olá, pessoal. Terminei agora uma leitura e precisei vir aqui falar sobre elas porque tem personagens muito legais dentro desse livro e a história e a profundidade que a autora trabalhou eles foi bem interessante. Eu tô falando do último livro que saiu agora, o último mesmo da história, né? Que é uma duologia, que é a duologia do Rei Pastor, que saiu agora pela editora Alt, que é Duas Coroas Retorcidas. O primeiro livro a gente tá falando de Uma Janela Sombria, e o segundo livro que saiu agora, que é Duas Coroas Retorcidas. Eu acabei nesse instante de fazer a leitura e eu tô assim encantada. No primeiro livro já foi muito interessante a forma que a autora trabalhou. Claro, aí a gente entra como parte de leitura. Eu leio muito fantasia, tá, gente? Então, a parte mesmo de universo, sistema mágico, foi bem interessante. E o segundo livro, a gente fala assim, segundo livro geralmente não é tão interessante, pode ser corrido para terminar, por se tratar de ideologia, pode ser corrido para encerrar a história. Mas não, ela trabalhou super bem e eu achei, gente, o segundo melhor que o primeiro. E olha que o primeiro eu gostei bastante. Nesse segundo, a gente se aprofunda mais nos personagens, tá? A gente entende um pouquinho da formação da personalidade deles. E a gente vê também um querido que eu quero falar dele hoje, que é o Pesadelo. Sim, no primeiro livro, quem leu já sabe quem que é o Pesadelo, né? E no segundo livro a gente já entende um pouquinho mais sobre a história dele e o que fez ele ser quem ele é. E principalmente explica aquela frase que ele sempre usa, porque nada de graça vem. Então, uma coisa que é interessante, e ele é um personagem muito legal pra gente falar de consequências. Por quê? Não vou tentar dar spoiler pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que não leram o livro ainda, né? Então eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível nesse vídeo, tá? O Pesadelo, ele fez muita coisa pra alcançar um objetivo, entendeu? E até num trecho do livro, ele reconhece que muita coisa que aconteceu com ele, muitas consequências que ele teve, ele entende a responsabilidade que ele teve nesse processo. E é muito interessante porque esse personagem a gente pode pegar e trazer pra gente sobre consequências. A frase que ele sempre fala sobre nada de graça vem é exatamente sobre consequências do nosso comportamento. Quantas vezes a gente, por um objetivo ou por achar que a gente, tipo assim, eu preciso fazer isso, eu fui criado pra ser assim, é um valor, é uma necessidade que eu tenho, eu movo o mundo, eu fico tão fixado naquilo que eu deixo de valorizar, deixo de aproveitar o hoje, aproveitar o momento, aproveitar pessoas que realmente vale a pena. Esqueço de analisar o caminho, de ver, peraí, as consequências que eu tô tendo para alcançar esse objetivo, o que isso tá me custando, realmente vale a pena? Realmente eu quero dispor disso? E é muito legal que o personagem Pesadelo desse livro, a história dele, traz muito essa reflexão de que da questão mesmo de as consequências que a gente tem por nossos comportamentos, por correr atrás de objetivos que a gente tem e de ficar muito fixado naquilo e não aproveitar o hoje. E principalmente não analisar o caminho, não ver o preço que a gente está pagando, não ver se aquilo que a gente conquistou até aqui se é suficiente, porque às vezes a gente corre tanto atrás de uma coisa que a gente acha que o suficiente é quando a gente chega no objetivo. E muitas vezes ao longo do caminho a gente pode olhar e falar assim, não, peraí, até aqui o que eu consegui é o suficiente. Eu não quero pagar mais preço por isso. Porque, como ele mesmo fala, nada de graça vem. Tudo que a gente decide fazer, um comportamento que a gente decide ter, ele tem um custo. E aí a questão aí que a gente nunca pensa é, será que realmente a gente quer pagar esse preço? Então, esse livro, para quem não leu, para quem gosta de fantasia, acho que realmente vale muito a pena. E o personagem do Pesadelo, para mim, traz muito essa reflexão que eu quero falar com você, que eu falei com vocês hoje. Que é reanalisar o caminho, ver se o preço que a gente está pagando, o custo do que esse comportamento vai ter, a consequência, se realmente a gente quer pagar.
e realmente de valorizar as pessoas que a gente tem perto, valorizar o momento, porque muitas vezes a gente fica fixo em um objetivo e esquece de aproveitar o hoje.